transtorno do espectro do autismo? Eu vou começar explicando então sobre a palavra transtorno. O que é um transtorno? Bom, o transtorno do espectro do autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, é uma condição de saúde que reúne desordens, alterações neurológicas. E elas podem ser observadas desde muito cedo. Desde que o bebê tem aí por volta dos 6 meses, é possível ver traços, sinais, comportamentos desse transtorno. Já a palavra espectro, eu costumo ilustrar. Então, pense aí em uma paleta de cores. Pense, por exemplo, num tom azul, onde tem uma variabilidade de tons. Então, vai começar ali um azul num tom bem mais escuro e depois vai diminuindo, aquele degradê, entende? Então, vai fazendo aquela variação. O tom azul escuro primeiro, ele é muito parecido com esse outro tom azul, porém não é o mesmo tom. Esse desse lado também é parecido com esse, que também não é esse, e assim por diante. Então, tem uma variação enorme nos tons. Isso é um espectro. Da mesma forma, eu gosto de ilustrar também comparando-se a uma régua. Então, pensem aqui em uma régua. Aqui está uma régua, aqui tem o 0 e aqui tem o 100. 0, 5, 10, 15 e aqui vem os demais, certo? Pense que o número 0, aqui logo tem o 1, o 2, o 1 está próximo do 2, que está próximo do 3, mas nenhum número é igual ao outro. Então, dá pra gente ter uma noção de espectro quando você pensa numa paleta de cores e quando você pensa em uma régua, que vai do 0 ao 100. Guarde essa informação porque vai ser preciosa para você entender sobre a condição de uma criança ou de um adolescente, enfim, de um indivíduo que tenha o transtorno do espectro do autismo e o seu grau entre leve, moderado e severo. E as características desse indivíduo, seja ela criança, adolescente ou adulto, vai estar muito atrelado a onde esse transtorno está dentro do espectro. Lembra da paleta de cores ou então da réguazinha que eu criei? Então vai depender muito essas características de acordo de onde ela estiver. Então, quanto mais próximo ao 0 aqui o indivíduo estiver dentro do transtorno, mais vai ser um autismo associado a deficiência intelectual e um atraso muito grande ou então sem o desenvolvimento da linguagem. Quanto mais próximo do 100 estiver, menos deficiência intelectual esse indivíduo vai ter e menos atraso de linguagem ele vai ter. Ele pode tanto não ter nenhum atraso de linguagem, quanto também pode não ter nenhuma deficiência intelectual. Então, quanto mais se aproxima do 100 e quanto mais se aproxima do 0, mais deficiência intelectual e menos desenvolvimento da linguagem, certo? Então, aqui ó, está o espectro. O transtorno, né, o indivíduo, ele vai se encaixar em algum desse lugar na régua, certo?